Irmãos e irmãs, vamos à liturgia da palavra desta segunda-feira, dia 21 de outubro de 2019. A liturgia da palavra é veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. É o momento de deixarmos Deus nos falar. Segunda-feira, 21 de outubro de 2019, as leituras são a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos de 20 a 25, e o Evangelho é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Vamos inicialmente à leitura da carta de São Paulo aos Romanos. A carta de São Paulo aos Romanos é uma das mais importantes do apóstolo dos gentios e vamos prestar atenção então no capítulo 4, versículos de 20 a 25. Diante da promessa divina, ele não duvidou, mas foi fortalecido pela fé e deu glória a Deus. Ele estava plenamente convencido de que Deus podia realizar o que havia prometido. Eis o motivo pelo qual isso lhe foi creditado como justiça. Ora, não é para um só que está escrito: isso lhe foi creditado, mas também para nós. Será igualmente creditado para nós, pois acreditamos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue à morte pelos nossos pecados e foi ressuscitado para nos tornar justos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos agora à leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Nós estamos no ano C. A leitura é do capítulo 12, versículos de 13 a 21. E propôs-lhe esta parábola. Havia um homem rico, cujos campos produziam muito, e ele refletia consigo: que farei? Porque não tenho onde recolher minha colheita. Disse então ele: farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: ó minha alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Deus, porém, lhe disse: insensato, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma, e as coisas que ajuntaste, de quem serão? Assim acontece ao homem que entesourar para si mesmo e não é rico para Deus. Assim acontece ao homem que entesoura
para si mesmo e não é rico para Deus. É um evangelho que nos faz pensar muito. Mas, inicialmente, vamos à reflexão da carta de São Paulo aos Romanos, que está na Bíblia Sagrada, edição pastoral da Paulus. Vamos à carta de São Paulo, que também nos fala de Abraão. Ter fé. O que é ter fé? Você tem fé, meu irmão, minha irmã? Vamos refletir então? Ter fé e entregar a própria vida a Deus é esperar contra toda esperança. Vamos repetir? Ter fé e entregar a própria vida a Deus é esperar contra toda esperança. Abraão acreditou que ia ser pai quando sua velhice e a esterilidade de Sara diziam o contrário. Ele velho, Sara estéril. A justiça de Abraão é a fé confiante de que Deus pode realizar tudo o que promete. Nós também somos justificados por Deus quando acreditamos que Ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos para nos livrar da morte, do pecado e nos dar a vida nova, a vida eterna. Vamos repetir este último comentário. Nós também somos justificados por Deus quando acreditamos que Ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, para nos livrar da morte do pecado e nos dar a vida nova, a vida eterna. Esta é a reflexão e a explicação da carta de São Paulo aos Romanos. Agora vamos a uma reflexão do Evangelho de Lucas 12, versículos de 13 a 21. A cobiça consome um pouco de todos nós. São poucos os que escapam dessa busca obsessiva da sobrevivência, que é a base instintiva da cobiça. São poucos os que escapam dessa busca obsessiva da sobrevivência, que é a base instintiva da cobiça. Mas Jesus nos convida a dar um salto qualitativo em nossa humanização. No fundo e na superfície, Deus basicamente nos convida e chama a sermos mais humanos. Esse salto nós o damos quando compreendemos que a sobrevivência está precisamente em dar a mão ao irmão, dividir o que temos e trabalhar juntos para melhorar a vida no planeta. Então, as forças se multiplicam, a esperança cresce e a vida é recriada. Amigos e amigas, então é uma reflexão de Lucas, do Evangelho desta segunda-feira. Podemos até ver aqui uma outra reflexão, porque quanto mais nós tivermos a reflexão profunda, melhor para a gente entender e praticar, porque não adianta você ir à missa, ouvir e não praticar. Então vamos ver outra reflexão de Lucas 12, versículos de 13 a 21. Vamos lá. Lucas 12, versículos de 13 a 21. Outra reflexão, esta da Bíblia, edição pastoral da Paulus. Vamos lá, então. O que diz aqui a Bíblia? Um pequeno
trecho aqui diz o seguinte: no caminho da vida, o homem se depara com o problema das riquezas. Jesus mostra que é idiotice acumular bens para assegurar a própria vida. Só Deus pode dar ao homem a riqueza que é a própria vida. Ouviram bem, então? Mais uma reflexão pequena, mas interessante para o nosso dia de hoje. Segunda-feira, 21 de outubro de 2019. Uma reflexão resumida, porque não é a que normalmente eu faço aqui. Uma das reflexões eu retirei do livro Palavra e Vida 2013, o Evangelho comentado cada dia, da editora Ave Maria. E a outra, da Bíblia Sagrada, edição pastoral da Paulus. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus para todos. É a expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, também a expressão hebraica que quer dizer Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele providenciará. E do dialeto de Jesus, o aramaico, temos Maranatá, ou Maranatá. Vem, Senhor. Senhor, vem. A segunda vinda de Jesus para nos levar para viver com Ele a vida eterna, onde não há tempo nem espaço. É uma glória total.